Pessoal, me chamo Jonathan, sou graduando em Licenciatura da Ciência da Computação no Instituto Federal Baiano, Campus Senhor do Bonfim, e hoje eu vim aqui resolver a questão 1015, que é distância entre dois pontos, lá na nossa turma do Bcrowd. Então vamos lá? Aqui no Bcrowd a gente vai começar lendo a questão, então leia 4 valores correspondentes ao eixo x e y de dois pontos qualquer no plano, P1, x1 e y1, e P2, x2 e y2, e calcule a distância entre esses dois pontos, mostrando 4 casas decimais segundo a fórmula. E aqui embaixo a gente tem a fórmula matemática dessa questão. Então, em entradas a gente tem o arquivo de entrada, contém 2 linhas de dados. A primeira linha correspondente a 2 valores de ponto flutuante, sendo x1 e y1, e a segunda linha correspondente a 2 valores de ponto flutuante, sendo x2 e y2. E aqui em saída, calcule e imprima o valor de distância seguindo a fórmula fornecida, considerando 4 casas decimais. Então aqui a gente tem um exemplo de entrada e logo do lado a gente tem um exemplo de saída. Para essa questão eu vou estar utilizando o Python na sua versão 3.11. Eu vim para o VS Code aqui para a gente fazer alguns testes antes da gente submeter a questão no Bcrowd. Então, a primeira coisa que a gente tem que resolver é receber as entradas. Então, entrada 1 vai receber um input, ponto split. Que assim a gente consegue receber 2 valores separados por um espaço ou por uma vírgula e atribuir a 2 variáveis. Então, x1 recebe o float, como é pedido na questão, a entrada 1 na sua posição 0. E fazemos o mesmo para o y1. Então, y1 recebe um float, entrada 1 na sua posição 1. E agora a gente precisa fazer a mesma coisa para a segunda entrada. Então, entrada 2 recebe input, ponto split, x2 recebendo float, entrada 2 na posição 0 e y2 recebendo float, entrada 2 na posição 1. Bem, agora a gente só precisa calcular a distância entre esses dois pontos. Então a gente tem que receber o valor de ΔX e ΔY. Então ΔX vai receber x1 menos x2 ao quadrado, 2 vezes a multiplicação, 2, e o delta de y. Então ΔY recebe y1 menos y2, 2 vezes a multiplicação, 2, e agora a gente consegue extrair a raiz. Então raiz recebe ΔX mais ΔY. Isso, retirando da raiz, fica 2 vezes a multiplicação, 0,5. Então agora a gente só precisa imprimir da forma com que ele é pedido na questão. Então 4 números depois da vírgula. Então print f, abre aspas, abre colchetes, raiz, 2 pontos, ponto 4f. É importante colocar o f, porque senão ele vai imprimir contando com os números que estão vindo antes do ponto. Então, agora testando com exemplos de entrada aqui do lado, então, sendo a primeira entrada 1.0, espaço 7.0, e a segunda entrada sendo 5.0, espaço 9.0. E logo a gente vai ver que a saída que a gente recebeu é igual ao exemplo de saída que a gente tem no Bcrowd. Vindo aqui no Bcrowd e submetendo a questão que a gente acabou de desenvolver, vou dar um Ctrl V aqui e enviar.
logo ela é aceita com 100% de acerto. E pessoal, eu voltei aqui no VS Code rapidinho para mostrar uma maneira de receber as entradas diretamente como float, sem que tenha que passar por uma outra variável para transformar elas em flutuante. Então eu vou deletar aqui a entrada 1 e a entrada 2 e eu vou digitar x1, y1, recebe um map, né, que é a função que a gente quer, float, que eu estou definindo o tipo que vai ser, e aqui na frente eu passo o input ponto split, e eu faço a mesma coisa por x2, y2, recebendo map float, input ponto split. E aqui vamos exemplificar com exemplo de entrada e de saída, como ele vai retornar a mesma solução. Então, 1.0 espaço 7.0, dou Enter, a segunda entrada agora, 5.0 espaço 9.0 e dou Enter. E aqui a gente vai ver que a gente vai retornar a mesma saída. Eu voltei aqui no Bcrowd e coloquei a resposta que a gente acabou de fazer e vou submeter ela só para que vocês vejam que ela dá 100% de acerto. Então, enviar. E aqui temos o acerto. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. Acompanhe a gente nas redes sociais e até a próxima.